Olá, jovens. Aqui continuando o vídeo anterior, quando nós estávamos resolvendo aquele problema da temperatura em função da altitude, nós descobrimos que o B da função afim é 20, é igual a 20, não é isso? Então já temos esse 20 aqui. Como é que eu descubro agora o A? Porque nós falamos que esses dois parâmetros determinam completamente a função afim, né? Para determinar o eu tenho que ter outra informação. Mas nós temos a informação que na altitude 1 km, que foi tirado do enunciado do problema, né? Na altitude 1 km, a temperatura é 10. Então vamos usar essa informação para completar a solução do problema, né? Quando a altura for igual a 1, nós vamos ter a temperatura na altura 1, na altitude 1 km, é igual a 10. Então, nós já temos aqui o seguinte, ó. Nós temos, fazer assim, vou aproveitar esse espaço. Nós temos que T de H, ó, olhe para a função aqui. T aplicado a H é igual a A vezes H mais B, tá certo? Só que o B eu já sei quem é. B é igual a 20, não é isso? Mais uma informação eu fecho, porque eu vou completar agora encontrando o valor de A, tá certo? Então, T de 1, vou substituir H por 1 agora. Aqui eu substituí por 0, lembra? H igual a 0, H igual a 0. Agora eu vou substituir H por 1. T de 1 é igual a A multiplicado por 1 mais 20. Futuramente eu vou fazer mais rápido isso aqui, tá? Estou indo muito devagar, que é o primeiro vídeo. Mas vocês já, eu sei que vocês já são craques nisso aqui. T aplicado a 1 é igual a 10. Então aqui é 10. A multiplicado por 1 é A mesmo. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar ele mesmo, né? O 1 é elemento neutro na multiplicação de reais. Mais 20. Conclusão. A vai ser igual a menos 10, porque passo 20 para cá, fica negativo, 10 menos 20, menos 10, né? Aqui tem que ser menos 10, 20 menos 10 igual a 10. Então, A igual a menos 10. Tá bom? Agora eu completo a definição da minha função. Já tenho quem é A, vou passar para uma outra folhinha, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa função afim, ela é dada dessa forma. T de H é igual a A vezes H mais B. Só que o B, nós encontramos que B é igual a 20, encontramos que A é igual a menos 10. Portanto, a nossa função está inteiramente definida. T de H é igual a menos 10H mais 20. Prontinho. Aqui é a nossa função que determina a temperatura em função da altitude. Então, você vai saber quanto é que vai medir a temperatura, quanto é que vai estar a temperatura, quando você tiver a uma altitude, a certa altitude, né? Por essa função aqui você sabe. Bom, vamos lá. Esse é o item A do problema, não é? Era isso que ele queria. No item B, você tem, faça um gráfico da função na parte A. O que a inclinação representa? Vamos lá. Primeiro vamos fazer o gráfico. Letra B. Bom, eu vou deixar para vocês fazerem as continhas. Eu só vou aplicar os valores, tá bom? Então você tem assim. A altura, eu não vou medir a altura negativa, tá? Seria então cavar um buraco, né? Nós só estamos pensando em altura mesmo a partir do solo zero e altura positiva. Então, eu vou deixar meu gráfico só aqui a parte positiva. E aqui eu vou ter a altura medida em quilômetros. E aqui eu vou ter a temperatura medida em graus Celsius, tá bom? No zero, na altura zero, nós já sabemos que a temperatura é 20 graus Celsius.
na altura 1 quilômetro, nós sabemos que é, menos, como é que é? 10, né? Eu acho que eu fiz muito pouco, muito pequeno aqui. Eu vou fazer o 20 em cima, para ficar melhor. Que eu achava que ia subir, mas na verdade desce, né? Eu esqueci que a temperatura vai decrescendo, na verdade. Essa vai ter uma inclinação negativa agora, tá vendo? Bom esse exemplo para você ver a inclinação negativa, ó. Inclinação negativa, a reta está virada no outro sentido. Lembra que quando a inclinação é positiva, ela está assim. A inclinação positiva é assim, a função é crescente. Inclinação negativa, a reta fica assim, função decrescente, não é? Bom, eu vou mudar aqui 10, colocar o 20 para cima. 20. Isso aqui é um 10, tá? Então, no zero, nós estamos aqui no 20, né? Altura 0, 20 graus Celsius. Altura 1, você vai ter 10 graus Celsius. Então, por esses dois pontos, já dá para nós traçarmos o nosso gráfico, né? A gente vai saber que no 2 aqui, 2, a temperatura era 20 graus, vai dar 0 graus Celsius, né? E por aí vai embora, né? Por aí continua. Quando você estiver em 3 quilômetros de altitude, a sua temperatura vai ser o quê? Vai ser menos 10 graus, olha só. Quem gosta de frio, é só ir subindo, né? Eu desenhei mal aqui, né? Mas, poxa vida. Aqui é o 3. Tá péssimo, a figura tá péssima, né? Era para ser para cá. Vem aqui. Não tem problema, você está entendendo. Inclinação negativa nesse sentido, tá bom? Então, está aí o gráfico, né? Aí ele pergunta o que a inclinação representa. A inclinação, que é menos 10, isso é a inclinação, diz que quando você andar, cada quilômetro que você andar para a direita, a temperatura vai descer 10 graus Celsius. Olha só. Você estava aqui, né? No 20, andou 10 para a direita, andou 1 quilômetro para a direita, a temperatura despencou 10 graus Celsius. De novo, andou mais 1 quilômetro para a direita, despencou mais 10 graus Celsius. Andou 1 quilômetro para a direita, mais 10 graus Celsius. Vai bater aqui no 3 quilômetros, na altitude de 3 quilômetros, você já tem menos 10 graus Celsius. Tá certo? Muito bem. Esse é o que significa a inclinação. Aí você escreve com as suas palavras aí. Na letra C, a inclinação você pode escrever, a inclinação é a taxa de variação da temperatura com a altitude. Pronto, uma resposta muito boa. Ou a taxa de decrescimento, se você preferir. C. Vamos lá. Na letra C, ele pedia qual a temperatura a 2,5 km de altitude. A altura, mas a altitude é mais usada, né? Então, eu tenho a função, é só aplicar a função, você tem a função agora que determina, né, que rege esse fenômeno, né, traduz esse fenômeno para números, e aí é só aplicar a altitude que você quiser. Você tem a altitude aqui 2,5 quilômetros. Aí você pega a formulinha e aplica a 2,5. Né? Estou fazendo aqui na formulinha H igual a 2,5. T de 2,5 igual, você vai ter menos 10, pela nossa figurinha, pelo nosso gráfico. 2,5 está aqui, né? Que é a pergunta C. Isso vai dar bem no meio aqui, né? Porque a reta ela varia linearmente. Então, a resposta seria o quê? Menos 5 graus Celsius, tá? Pelo gráfico, espera-se que seja menos 5 a resposta. Então, vamos fazer a conta. Substituindo menos 10, H é 2,5 vezes
2,5 mais 20. Mais 20. Então, T de 2,5 é igual a menos 10 multiplicado por 2,5 menos 25. Mais 20. Tá certo? Faz a continha. 20 menos 25 é menos 5. Tá certo? Menos 5. Ó. Então, o gráfico perfeito, né? Ajudou muito nesse caso. Embora esteja feio aqui, mas ele ajuda, né? Então, resposta. A pergunta é: qual a temperatura a 2,5 km de altitude? Aí você responde: a temperatura a 2,5 km de altitude é exatamente de menos 5 graus Celsius, tá bom? E aí está encerrado. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer pergunta pode perguntar nos comentários, isso é um vídeo do YouTube, né? Ou perguntar em sala de aula. Podemos comentar esses exemplos também em sala de aula, tá? Se você ficar com alguma dúvida pendente. Tudo aqui for falado, a gente pode comentar em sala de aula também. Um grande abraço, com Deus, até o próximo vídeo.